Bom dia, galera amada. Vamos começar o nosso curso que se chama Introdução à Ciência de Dados e à Programação. Não, vamos dar outro nome bem mais legal e bem mais representativo do que a gente vai realmente estar aprendendo. Vamos chamar o nosso curso, e esse é o curso, nome oficial, não conta para ninguém que a gente vai mudar de nome. Mas vamos chamar o nosso curso de Como Falar com Máquinas e Por quê? Como falar com máquinas e por quê? Então vamos começar com o porquê. Por que falar com uma máquina e por que falar com essa máquina na linguagem dela? Por que falar com uma máquina depende muito da posição em que você se vê no futuro. Sendo bem sincero contigo, tá? Você pode se ver numa posição de alguém que está indo buscar um emprego. E se você está indo buscar um emprego, isso é importante porque essa competência de falar com máquinas está sendo cada vez mais exigido pelo mercado profissional. Você vai ver uma descrição de um emprego hoje, você vai ver o que eles pedem. E é muito comum para alunos de administração, para pessoas formadas em administração, se exigir que a pessoa domine alguma linguagem de programação, normalmente Python. Tá? Então esse é o motivo. Se você quer buscar um emprego, se você quer convencer uma empresa a te contratar, você tem que ofertar o que ela está buscando. E cada vez mais se exige que se domine uma linguagem de programação, em particular Python. Tá? Então esse é o motivo se você quer procurar um emprego, se é assim que você se vê no futuro. Se, por outro lado, você se vê como o empreendedor, a pessoa que vai contratar outras pessoas, certo? Então, o motivo muda, mas continua sendo relevante. Repara o seguinte, atualmente, tecnologia é uma parte central das empresas. Existem empresas que são calcadas exclusivamente em tecnologia. Se você pega, por exemplo, Uber, Amazon, várias empresas, não vou nem me arriscar a falar nome porque eu vou deixar de fora muito mais do que eu vou lembrar. Empresas que são essencialmente uma plataforma, são essencialmente um aplicativo, é o contato que você tem com a empresa. Você não vai fisicamente na empresa que nem isso quando eu era criança, por exemplo. Então, se você vai fundar uma empresa, tá? Existe grande chance da tua empresa depender muito de tecnologia. Então você quer conseguir, pelo menos, conversar na linguagem de quem vai efetivamente programar, de quem vai efetivamente estar em contato direto com essa tecnologia. Mesmo que não seja você a pessoa a estar em contato direto com a tecnologia, você vai precisar pelo menos avaliar se ela sabe do que ela está falando e avaliar se essa pessoa avaliar o que a tecnologia pode fazer para o seu negócio e como que o seu negócio depende e se relaciona com a tecnologia. Tá? Então, isso é um ponto extremamente importante. Mesmo que você esteja num negócio extremamente tradicional, tá? Esses negócios também estão sendo influenciados pelo advento aí de tecnologias inovadoras e extremamente disruptivas. Então, vou dar um exemplo da ThyssenKrupp, por exemplo. A ThyssenKrupp é uma empresa que faz elevadores, beleza? Boa parte do negócio delas é venda e manutenção de elevadores. Negócio extremamente tradicional, não é nada assim, entendeu? É diferente, por exemplo, de uma Uber, que foi um modelo aí de negócio disruptivo, certo? Não obstante, tá? A ThyssenKrupp, nos seus elevadores mais modernos, ela tem uma série de sensores que vão monitorando a saúde do elevador e avisa quando é a hora de fazer uma manutenção preventiva, tá? Eu não sei exatamente como está isso no Brasil, sendo bem sincero, tá? Eu sei que eles fazem isso muito em Estados Unidos. Mas o fato de você... Repara, é um negócio extremamente tradicional, elevadores.
em que você está usando tecnologia para dar uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Porque você não vai fazer uma manutenção mais por amostragem e torcer na sorte de você pegar os elevadores que realmente precisavam de manutenção. Né? Você não vai ir naquele elevador e fazer manutenção sem que ele precise de manutenção só para não correr o risco. Você vai saber qual elevador precisa de manutenção e quando. E você vai fazer naquele elevador. Você não vai fazer a manutenção no elevador que não precisa, que é um custo desnecessário. E você não vai deixar de fazer a manutenção no elevador que precisa. Tá? Que é um problema maior ainda. Mas repara, tudo isso é calcado por tecnologia. E o teu computador vai falar contigo, mandando informação aí, através dos sensores dele, dizendo: socorro, eu preciso de manutenção. E você vai ter que saber falar com a máquina para conseguir entender o pedido de socorro dela, para conseguir entender o que o teu negócio vai precisar fazer. Mandar uma equipe aí de técnicos para endereçar essa questão. Certo? Então, não se concebe mais negócio sem tecnologia. Se você vai em um banco, tá? O banco já considera a TI como área estratégica. Antigamente, TI era área de apoio. TI era área de suporte. Se você vai ver os textos clássicos de estratégia, tá? Michael Porter, né, que vocês vão ver em estratégia, TI aparece como suporte. Banco não considera mais TI como suporte. Banco hoje considera TI como área de negócio, área central, porque é basilar para o negócio dela. Você não faz nada em banco sem uma estrutura de TI boa, segura e eficiente. Tá? Hoje em dia, com Open Finance, certo? Com acesso via website, né? via site, você entra e faz tudo em banco. Então, TI virou área central. Então, independente de você se ver como a pessoa que vai mostrar o teu currículo para a empresa, e nesse caso vai ser bom você dizer: eu programo, sabe isso que você quer? Que você quer que eu programe? Eu programo. Ou se você vai ser o cara que vai dizer: não, eu não vou nunca eu programar, eu vou ser o CEO da empresa, eu vou ser um diretor de uma empresa, ainda assim, essa empresa provavelmente vai ser muito dependente de tecnologia. Tá? E ainda assim, você vai ter que entender de tecnologia, não pelo teu interesse em tecnologia, mas pelo bem do teu negócio. Tá? Porque o teu negócio depende dele, porque ela é estratégica para o seu negócio. E porque você vai contratar pessoas e você vai gerenciar pessoas que, mesmo que você não esteja em contato direto com a linguagem, elas vão estar. Então, por isso é importante que você saiba o que elas estão fazendo, nem que seja para conseguir conversar com elas. Show? Então, tendo feito essa motivação aí, inicial, vamos falar sobre qual linguagem que a gente vai conversar com a máquina. Porque existem várias linguagens que você pode falar com a máquina. Assim como existem várias linguagens que você pode falar com pessoas. Existe o inglês, existe o francês, existe o mandarim, existe o alemão. E para a máquina também. Existe C, existe C++, existe Java, existe Python. Existem várias linguagens, certo? E da mesma forma que a gente pode dizer, de repente, que a gente tem esses estereótipos, né? Ah, francês é uma linguagem très romantique, né? E inglês é uma boa língua for business, and let's do business in English. E a gente tem esses estereótipos, né? E esses usos de diferentes linguagens aí. Em linguagem de máquina, as diferentes linguagens realmente são úteis para diferentes coisas, mas lá não é estereótipo, não, são mesmo, tá? Então, se você quer cuidar de fazer
um site para a internet, é um tipo de linguagem que você vai usar. Se você quer fazer um programa para de empresa, né, que vai ser ali o programa que as empresas vão, que as pessoas vão usar no dia a dia, suportando o negócio da empresa, é outro tipo de linguagem, beleza? Então, para um site, a gente vai usar muito HTML, CSS, PHP. Se a gente for falar de programa de empresa, desenvolvimento de software, a gente não vai estar falando de Java. Né? Se a gente está falando de banco de dados e acesso a banco de dados, a gente vai falar muito de SQL ou então bases de dados NoSQL, que a gente chama. E se a gente quer falar do uso para o uso corriqueiro de um administrador, entende? Né? Para nós aqui, a gente vai falar de Python. Tá? Python é uma linguagem extremamente utilizada. Tá? O pessoal que lida com ciência de dados, inteligência artificial, essa é a grande linguagem desse pessoal. Então, é uma linguagem que vai servir para a gente lá na frente, quando a gente for discutir, né, ciência de dados, inteligência artificial. Sim, não é a linguagem mais utilizada, porque Java ainda está na frente, mas assim, é a segunda mais, certo? E para o pessoal que não é engenheiro de computação, sabe? Para o pessoal que não é tipo programador mesmo, para o pessoal que é tipo programador amador que nem a gente, né? A linguagem é Python. Então, quando a gente foi assim montar e pensar em qual linguagem, a gente não teve muita dúvida que seria Python. E, de novo, o grande motivo, se eu fosse dar um motivo, ou um motivo é, cara, se você for ver aí, o que as empresas estão pedindo para contratar, né? Quando pede, eu quero uma linguagem de programação, a linguagem que todo mundo pede, você mexe em Python. Então, por que eu vou aprender C se estão querendo que eu mexa em Python? Por que eu vou aprender outra linguagem se eu estou querendo... Entendeu? Tá? É mais ou menos que nem as linguagens humanas também. Se você vai aprender, né, você aprende a tua língua mãe, no caso o português, beleza, vou aprender uma outra, inglês. A primeira língua que você vai aprender é inglês, não tem outro, tá? Lógico, se você fala português, se você fala inglês, aí depois disso você quer aprender alguma outra língua, excelente, vai lá, seja feliz, tá? Mas a menos que você tenha um excelente motivo para a tua segunda língua não ser inglês, por exemplo, tá? Minha mãe é alemã. Meu pai é francês. Então eu tenho uma ligação familiar com isso daí. Beleza, joia. Tá? Mas se todas as linguagens, se além da tua língua mãe, qualquer outra linguagem é diferente, você vai para o inglês. Porque é essa que vão te pedir numa entrevista de emprego. Né? Quando vê coisa de emprego, pergunta, você fala inglês? Em programação, vai ser a mesma coisa com Python. Tá? Então, por isso que a gente está vendo Python. De quebra, Python é uma linguagem bem mais fácil, bem mais simples do que Java, por exemplo. Ou do que C, por exemplo. Tá? Tem um monte de problema que você não precisa se preocupar. Então, isso é muito bom também. A gente vai usar Python, lógico, mas a gente vai ver conceitos de programação que são universais. E que uma vez você aprende isso em uma linguagem, você já consegue sacar isso em outra, entende? Então no português, em linguagem humana, eu diria que é algo tipo assim. Uma vez você entende o conceito de um verbo, e aí você entende que você tem, sei lá, algumas coisas flexionam o gênero, por exemplo. Né? Então você tem o gato, a gata, né? O pato, a pata, né? E você entende isso em português, tá? Se você encontra isso em outra língua, tipo em espanhol, em francês, por mais que seja diferente, o detalhezinho, por mais que de repente uma palavra que seja masculino em português seja feminino em alemão ou vice-versa, né? Ponte, por exemplo, né? Mas por mais que você tenha esses pequenos detalhes, você já entendeu o conceito de flexão de gênero, entende? Tá? Da mesma forma, em programação também. Então existem conceitos de loops, por exemplo, né?
ou de funções, por exemplo, que sim, a forma exata de você fazer isso em Python, em C, em Java, vai mudar. Mas uma vez você entender o conceito de funções, o conceito de loops, você vai ver que muda. Você consegue acompanhar as mudanças se isso for algo que você quiser se interessar e perseguir aí no futuro, tá? A gente vai ver uma linguagem, a gente vai ver Python, tá? E com isso abraçar aí uma série de conceitos que são úteis em outras linguagens também, se você quiser depois se aprofundar nelas. Beleza? Então, tendo discutido toda essa questão, deixa eu falar mais uma coisa aí sobre programação. Que é o seguinte. Tem uma coisa que eu desgosto um pouco em programação, mas é um fato. Que é o seguinte. É um pouco ditatorial às vezes. Sabe? É um pouco ditatorial. Porque não foi você quem fez a linguagem, entende? Outra pessoa que fez. E a outra pessoa fez do jeito que ela quis. Então, às vezes, você pode não gostar de alguma coisa e sinto muito. Je suis désolé, certo? Porque não foi você quem fez a linguagem, foi a outra pessoa que fez. Beleza? Foi a outra pessoa que fez. Então, a linguagem é dela, você usa. Tá? Então, você tem, às vezes... Só que o português, a língua humana, também não é tão diferente. E a gente não percebe, mas é. Então, repara. A gente tem uma língua no português, uma regra no português, que diz palavra terminada em A, né, substantivo terminado em A, é feminino. E aí a gente anda feliz pela vida. Porque você tem a viagem, certo? A estrada, a companhia, a mapa. Epa! A mapa não! A mapa não! Mapa é masculino. É o mapa. Mas mapa termina com A. Sim, mapa termina com A. E mesmo assim é masculino. Deveria ser feminino? Pela regra deveria. Mas não é. O ponto é uma violação da regra? É. Tem motivo? Não que eu saiba. É meio ditatorial, entende? A regra é essa e acabou. Tá? É uma exceção. Ponto. Goste ou não goste. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte. A gente não estranha isso. Estranha. Quantas vezes a gente já falou em mapa e nem parou para reparar? Nunca percebeu. Quantos de vocês nunca tinham reparado que mapa termina com A, mas não é feminino? Certo? A gente se acostuma com a língua e a gente para de se incomodar. Então, se você está achando, você está estudando lá Python, você está programando e você está achando que alguma coisa está esquisita, está te incomodando, não faz sentido, beleza, expressa, verbaliza, tá? Pega o seu travesseiro e abraça, troca com o teu psicólogo, troca com o teu professor, troca com os teus colegas, mas você vai realmente superar isso quando você praticar, quando você usar e usar e usar e usar tanto que deixe de te incomodar, você deixe de estranhar aquilo, porque virou hábito, porque virou rotina, tá? Então, se você tá achando uma coisa estranha, tá? Beleza, é normal, abraça o sentimento, aceita, coração, mas aqui, coração, mas te falta prática, te falta usar aquilo até que você internalize aquilo e deixe de te estranhar, beleza? Tá? Que nem mapa, tá? Que nem mapa. Se você é uma pessoa nova que está aprendendo português, certo? Eu me lembro que eu tive aí conheci aí umas meninas peruanas quando eu estava na faculdade, estavam fazendo intercâmbio e elas confundiam gaveta e gaivota. Eu nunca achei gaveta e gaivota minimamente parecido, mas elas confundiam gaveta e gaivota, né? Vovô e vovó, né? Pra gente que está acostumado, muito parecido. Alguém novo que vê de fora, estranho. Então isso acontece também em Python, tá? Não adianta brigar lamentavelmente, porque o computador funciona daquele jeito, ele entende daquele jeito. Tá? Então você
você vai ter que meio que aceitar essa grande vontade do ditador que fez a língua. E porque a língua é dele, ele quem fez a língua, tá? Não é você, a gente está usando. E, inclusive a pessoa que fez o Python, em determinado momento, ela se deu o título de Benevolent Dictator for Life. Então é isso. Então, espero que vocês tenham gostado dessa introdução. E o nosso próximo vídeo, fica com a gente, porque a gente vai tratar das questões práticas e logísticas e operacionais do curso. Beleza? Onde está o material? O que vocês vão ter que fazer e quando? Como vai ser a avaliação? E esse tipo de assunto. Beleza? Então, fica conosco no próximo vídeo. Não vai embora. Até já.